Quem você achou que iria pagar a conta das medidas para combater as mudanças climáticas? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O preço do gás aqui no Brasil sofreu um forte aumento recentemente. O GLP passou da faixa em torno de R$ 70 o botijão para a faixa dos R$ 87 o botijão, um aumento de custo enorme, cerca de 25% aproximadamente, muito mais alto que a média da inflação. Esse aumento também foi sentido lá nos Estados Unidos, mais ou menos nessa mesma faixa de 25% de aumento. Mas o problema maior está acontecendo na Europa e na Ásia. Lá o preço do gás literalmente disparou nos últimos meses, com aumentos que chegam a 500% no valor vendido no atacado. 500% significa multiplicar por 6. Governos europeus estão tentando subsidiar parte desse aumento para evitar que tal explosão de preço chegue no consumidor final. Muitos governos estão subsidiando diretamente famílias de baixa renda, mas a preocupação é enorme. Os preços para o consumidor final já estão subindo muito. Vejam os preços do milhão métrico de BTU de gás no mercado atacado na Europa. Lógico, essa variação afeta diretamente as empresas, não é repassada automaticamente para os consumidores finais, mas o fato é que esses valores altos assim vão acabar tendo que ser repassados em algum momento, e o povo vai acabar arcando com esse aumento de custo monstruoso. A situação é particularmente preocupante porque estamos entrando no outono no hemisfério norte. Daqui a pouco chega o inverno, as temperaturas já começam a cair. Em muitos lugares da Europa, ter aquecimento durante o inverno não é questão de comodidade, é uma questão de sobrevivência. E a quase totalidade do aquecimento doméstico é feita por gás natural. A situação na Ásia não é diferente. A China está enfrentando problemas de abastecimento elétrico, sendo obrigada a desligar empresas aleatoriamente. Empresas que gastam muita energia, como produtores de alumínio metálico, estão sendo obrigadas a se desligar para minimizar o impacto da alta do custo nos consumidores finais. Existe quem diga que a eventual falência da Evergrande, que continua na corda bamba, não vai ser nada perto dessa crise da falta de energia elétrica na China. Sim, na China, no Japão, em boa parte da Ásia e da Europa, a energia elétrica é obtida principalmente de usinas termoelétricas a gás natural. A falta de gás ou preço excessivo do gás fatalmente vai gerar falta de energia elétrica ou a explosão no preço da energia elétrica. Isso pode levar a mais fábricas fechadas na China e na Europa. Evidente que essa crise não vai deixar de nos pegar aqui também. O fato de termos amplas reservas de gás natural podem evitar um problema mais agudo de falta de gás aqui no Brasil. Mas o mercado é mundial, então é esperado que alguma parte desse aumento nós vamos acabar pagando aqui também. Mas muito pior é a disrupção de indústrias. Um monte de empresas fechando por falta de energia elétrica, por falta de gás, vai faltar componentes, vai faltar insumos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. A retomada da economia, que parecia algo inevitável após o fim da pandemia, agora parece bem mais ameaçado. A grande questão é por que está faltando gás na Europa e na Ásia? O fato é que as medidas atabalhoadas usadas por governantes para proibir pessoas de trabalharem, obrigarem pessoas a ficarem em casa em 2020, levou a uma redução de atividade econômica muito grande nesse ano, e principalmente a uma diminuição dos investimentos. Ninguém saberia como a economia iria responder a isso. Quem iria investir em mais contratos de perfuração, gasodutos, exploração de gás? O fato é que o retorno rápido da economia após o fim da pandemia pegou muita gente de surpresa. Os estoques de gás natural na Europa já estavam muito baixos no último inverno e os países não conseguiram novos contratos para repor tais estoques. Não conseguem agora mais gás, posto que a economia aqueceu. A Noruega, a grande produtora de gás europeia, está aumentando a produção sua de gás, bem como a Gazprom, a estatal russa, que é a principal fornecedora de gás para a Europa. Mas esse tipo de aumento de produção nunca é imediato. Gás pode até ser vendido por barcos, liquefeito, mas a forma mais eficiente é através de gasodutos, investimentos que ficaram parados nesses últimos anos. Agora, com as temperaturas começando a cair no hemisfério norte, o consumo de gás pegou um estoque extremamente baixo, uma produção insuficiente devido ao nível da demanda,
e pegou todo mundo de surpresa. Não tinha outra alternativa, os preços iriam explodir. Mas embora a pandemia e principalmente as medidas atabalhoadas tomadas por governantes nesta pandemia sejam o principal culpado dessa crise, não é a única explicação. Existe um outro fator que também causou um grande estrago e promete piorar num futuro próximo: os acordos climáticos que reduzem o consumo de combustíveis fósseis. Muitos países europeus e asiáticos e até a própria China prometeram acabar de vez com a queima de carvão em termoelétricas. Termoelétricas a carvão ainda são uma fração significativa da matriz energética europeia, mas muitas estão sendo aposentadas e novas termoelétricas a carvão não estão mais nos planos devido à agenda climática, aos acordos de redução de emissão de carbono. Isso tem aumentado a dependência do gás natural, que, embora também seja combustível fóssil, apresenta um menor grau de poluição e, portanto, é mais bem aceito nesses acordos. Recentemente, até a China indicou que não vai mais investir em usinas a carvão devido aos acordos climáticos para conter as mudanças climáticas. O fato é que a Europa ainda possui uma resistência muito grande à energia nuclear, que seria uma alternativa segura, limpa e confiável, às fontes solar e eólica e outras, embora tenham aumentado a sua participação, ainda são minoritárias e possuem problemas de disponibilidade temporária que podem impedir a sua adoção como forma principal de energia. Veja o caso da crise de energia do Texas, que falamos no vídeo A Grande Tragédia do Texas: frio, falta de luz e água e contas exorbitantes. No final, hidroelétricas já foram todas exploradas as que podiam ser exploradas. Restam gás natural e carvão. Se uma reduz, a outra vai inevitavelmente aumentar. Veja, eu já deixei claro em vários vídeos aqui no canal que esse papo de mudanças climáticas é pura balela política para permitir que governos aumentem o controle sobre você, indivíduo, façam você perder mais liberdades. Eu não estou dizendo que não há mudanças climáticas, nem que elas não sejam culpa do homem ou não. Isso é irrelevante. O ponto importante é que as medidas governamentais para resolver esse problema são inócuas. Esse problema jamais foi resolvido e nunca poderia ter sido resolvido por governos, por legislação, por restrição, por uso de violência. Se não houver uma solução totalmente tecnológica e independente do governo para um problema, se trata de um problema sem solução. Porque, como sempre, governos vão apenas usar o problema para aumentar impostos, aumentar restrições, tornar as coisas mais caras e o indivíduo é quem vai acabar pagando por tudo isso. Ao mesmo tempo em que não resolvem o problema que alegam resolver. O clima vai continuar mudando, como sempre mudou em toda a história da humanidade, em toda a história do planeta Terra. E não tem nada que papeizinhos rabiscados e uso de violência estatal possam fazer quanto a isso. Mas vamos supor que você discorde de mim. Vamos supor que você acredita mesmo que esses acordos, como o Acordo do Clima de Paris e as metas de diminuição de carbono, sejam algo importante. O governo tem mesmo que fazer isso, tem que usar violência para proibir pessoas de queimar carvão. Bem, agora você já percebeu quem é que vai pagar a conta por isso, não é? Vai ser você. Porque quando o governo usa violência para proibir determinadas atividades econômicas, por qualquer motivo que seja, isso não cria valor. Governo, legislação, regulamentação nunca cria valor. Só encarece e dificulta as coisas. O gás tende a ficar cada vez mais caro daqui para frente. É verdade que o aumento do gás neste momento na Europa ainda é, em grande parte, resultado de uma outra burrada governamental, aquela do combate à pandemia. Mas já tem aí uma parcela significativa dessa nova burrada, do governo metendo a mão na sua carteira para fazer você bancar os custos dessa suposta correção da mudança climática. Eu vou te contar quais vão ser os próximos capítulos dessa novela. Anota aí. O governo não vai conseguir resolver o problema da mudança climática. O gás vai ficar absolutamente caro, mas ainda assim teremos mudanças climáticas. O clima vai continuar mudando do mesmo jeito. Ao contrário, em pouco tempo os governos vão falar: olha, precisamos de novos acordos, temos que proibir mais coisas, temos que limitar ainda mais a liberdade das pessoas,
temos que aumentar ainda mais os impostos. E daí você novamente vai pagar o preço dessa nova suposta solução do governo que, adivinha, não vai resolver o problema. O governo funciona dessa forma. Ele promete resolver um problema, cobra de você antecipado para resolver aquele problema e não resolve esse problema. E quando você acusa ele de não ter resolvido o problema, ele fala, pois é, vou precisar de mais dinheiro. O fato é que não vai ser o político que vai diminuir o salário dele para bancar medidas contra a mudança climática. Quem vai pagar essa conta no final vai ser sempre você. E olha só, eu quero ver mais entusiasmo na próxima performance do Extinction Rebellion, hein? Não esqueça de se esforçar mais ainda para ser roubado por políticos. Você merece. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!